começa a vender crochê, uma das dúvidas que a gente mais tem é como eu vou precificar uma peça? Bom, e para isso, primeiro a gente tem que saber quanto que a gente gasta de material. Então eu vou mostrar aqui para vocês como eu consigo fazer esse cálculo. Esse tapete aqui, eu vendo ele por R$25. Eu vou mostrar para vocês quanto de material que eu gasto. E lembrando que, pra mim, eu sempre vejo antes de vender quanto que eu gasto de material, mas eu não fico fazendo aqueles cálculos, quanto que é minha mão de obra, quanto que é a minha hora trabalhada. Eu me guio mais pelo preço que outras pessoas vendem e por quanto que eu gastei de material. Por exemplo, se eu gastei R$6 de material pra fazer esse tapete aqui, que não foi, tá? É só um exemplo. Eu não vou vender ele por R$12, porque eu vou estar ganhando só R$6 de lucro. Então eu sempre vejo por quanto as outras pessoas vendem e se faz sentido pra mim vender naquele valor de acordo com a quantidade de material que eu gasto. Bom, para eu começar a calcular quanto que eu gasto de material, primeiro eu preciso calcular quanto que eu gasto em cada grama. Bom, por exemplo, eu compro o quilo do barbante a R$30. R$30. 1 quilo de barbante tem 1000 gramas, então eu tenho que fazer 30 dividido por 1000. Então, em cada grama eu gasto 0,03 centavos de material. Acabei de colocar o tapete aqui na balança e deu 278 gramas. Então, eu vou colocar aqui 0,03 centavos, que é a quantidade que a gente calculou que gasta por grama, versus a quantidade de gramas do tapete, 278. Vezes 278. Então, eu gasto nesse tapete R$8,22. Perdão, aqui eu coloquei errado, é 78. Eu gasto nesse tapete R$8,34 e vendo ele a R$25. Agora vamos ver esse suplá aqui. Lembrando que nesse suplá eu também uso o barbante mesclado, só que eu coloco na conta dele como se fosse do barbante normal. Esse suplá tulipa ficou apenas com 146 gramas, então eu vou colocar aqui 0,3, que é quanto eu gasto por grama, versus 146 gramas. Nesse suplá aqui, então, eu gasto apenas R$4,38 para produzi-lo. Esse tapete aqui eu vendo por R$25. E esse suplá aqui eu também vendo por R$25. Mas qual que é a diferença? Com certeza, esse daqui gasta menos material que esse aqui. Mas é porque o suplá é um item mais valorizado, né? É uma coisa que a gente coloca na mesa. E também esse daqui dá mais trabalho. Por quê? Porque eu tenho que fazer as tulipas, isso aqui dá mais trabalho. Por isso, nem sempre tudo que conta é o material. Agora eu vou falar do meu queridinho, esse tapete aqui, que é o que eu mais gosto de todos, que é o que eu fiz pra mim, mas também tá disponível pra venda, tá? Esse daqui eu tô cobrando R$35 e eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de material. Eu acabei de colocar o tapete aqui em cima da balança e deu 259 gramas. Como eu vou calcular quanto eu gastei nesse tapete? Bom, lembra que a gente tinha calculado que cada grama custava 0,03 centavos? Então, eu coloco 0,03 vezes 259 gramas. Então, eu vou colocar aí vezes 259, que dá R$7,77. Ou seja, para produzir esse tapete aqui, eu gastei R$7,77. Percebam que esses dois tapetes eu calculei, esse daqui de baixo que eu vendo a 25, eu gastei mais material do que esse daqui que eu vendo a 35. Por quê? Esse daqui me deu muito mais trabalho para fazer do que esse daqui. Além do mais, eu usei o barbante mesclado, que eu não tô colocando na conta aqui. Ou seja, o barbante mesclado é mais caro e esse daqui me deu mais trabalho para fazer do que esse daqui. Então, por isso que eu cobro mais nesse de cima do que no de baixo. Mas o valor que eu gastei neles é bem menor do que o valor ao qual eu tô vendendo. Agora falando sobre roupa, quanto que eu gasto para fazer esse biquíni aqui? Eu geralmente cobro em torno de R$59, 60. Por quê? Porque ele gasta pouco material. Lembrando que o material dele que eu uso é o fio Charme. Só que ele dá muito mais trabalho para fazer do que os tapetes. Por quê? Por ser um fio mais fino, eu tenho muito mais trabalho, demora muito mais tempo para eu fazer uma peça de roupa do que fazer um tapete. Por isso eu cobro um preço maior. E agora eu vou mostrar para vocês. Agora esse biquíni é um pouco diferente. Por quê? Eu não usei o mesmo fio que eu usei para fazer esses outros aqui. Eu usei o fio Charme. Então eu vou fazer uma outra conta para vocês verem quanto que eu gastei por grama no fio Charme. Bom, é o seguinte, eu gastei R$24 para comprar o fio. E esse fio tem 150 gramas.
Ou seja, eu gastei 16 centavos por grama. Aqui eu calculei que ficou 38 gramas, então eu vou fazer 0,16 vezes 38 gramas, que dá R$ 6,08. Ou seja, para produzir esse biquíni, eu gastei R$ 6,08. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenha dado uma luz para vocês. Um beijo, se inscrevam aqui no canal e deixem um like para me ajudar e para ter muito mais conteúdos como esse. Tchau!